Donald Trump participou hoje por vídeo no Fórum Econômico Mundial de Davos, que já foi lá o reunião símbolo, né? Que lá era o símbolo, esse lugarzinho maravilhoso lá, maravilhoso que é chique a beça, né? Lá na Suíça, maior neve, elegante. Já foi símbolo dessa elite da globalização. E lá o Trump foi hoje falar para essa elite, que o eleitorado dele detesta, de protecionismo e intervenção em preços do petróleo. Acompanhe. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. But if you don't make your product in America, which is your prerogative, then very simply you will have to pay a tariff. No discurso, Trump deixou claro que o foco dele é na América em primeiro lugar, mesmo que atinja aliados importantes. Nesse sentido, manteve as críticas à União Europeia, especialmente nas regulações e nas tarifas do continente aos produtos americanos. Ao mesmo tempo, voltou a tratar o Canadá como o 51º estado americano. Canada, we have a tremendous deficit with Canada. We're not going to have that anymore. We can't do it. I don't know if it's good for them. As you probably know, I say you can always become a state. And if you're a state, we won't have a deficit, we won't have to tariff you, etc., etc. Mas, sobre a China e a Rússia, Trump abrandou brevemente o discurso e tratou os dois países como potências econômicas e militares. Para a economia interna, existe a promessa de uma diminuição dos impostos e do custo de vida americano, impulsionado especialmente pela alta da moradia. Buscando diminuir a pressão nos preços, Trump mira esforços na ampliação da exploração de petróleo. Mas especialistas apontam que não há espaço para o crescimento da oferta, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior. As possíveis tarifas americanas também prejudicariam o consumo mundo afora. As taxas influenciariam as importações americanas de petróleo do Canadá, que cresceram ao longo dos últimos anos. Esses impostos sobre os barris canadenses poderiam influenciar o desejo de domínio energético de Trump, além de serem capazes de aumentar os preços aos americanos. Ainda sobre petróleo, Trump apontou que a queda no valor da commodity pode pôr fim à guerra na Ucrânia. And I'm also going to ask Saudi Arabia and OPEC to bring down the cost of oil. If the price came down, the Russia-Ukraine war would end immediately. Analistas de meio ambiente mostram preocupação com a postura ambiental do republicano. Isso porque as grandes economias têm até 2030 para reduzir pela metade a geração de gases poluentes para a atmosfera, meta que pode ser prejudicada pelas políticas do presidente dos Estados Unidos. Outro temor é que os Estados Unidos percam parte dos avanços tecnológicos relacionados à sustentabilidade. Isso pode representar um atraso em relação à China, que fortificou a transição verde da indústria e promete zerar a emissão de gases do efeito estufa até 2060. Lorival, o Trump de vez em quando ele é divertido, a gente não tem outra palavra para designar. Nesse monte de coisas que ele falou lá para o pessoal reunido lá na Suíça, ele disse assim, acabei de conversar com o BSM, né? O homem que manda. O homem que manda na Arábia Saudita. Ótimo sujeito. Fantástico. Ótimo sujeito. Ele falou que vai investir 600 bilhões, eu falei para investir 1 trilhão nos Estados Unidos. E pedi para ele reduzir o preço do petróleo. O que será que o rei da Arábia Saudita pensa disso? Bom, eles de fato têm uma ligação muito próxima, né? O Jared Kushner, que é o genro do Trump, ele foi enviado do Trump para o Oriente Médio e isso catapultou os negócios da família dele com a Arábia Saudita, né? Bilhões de dólares de investimento da Arábia Saudita em negócios com a família do Jared Kushner e também do próprio Trump. Então, essas coisas dos negócios familiares e da estratégia de política externa estão muito entrelaçadas, né? Hoje o Trump, aliás, lançou uma criptomoeda, né, com o nome dele como um super-herói e tal, e vai fazer uma série de desregulamentações para favorecer a criptomoeda. Ele diz que quer ser um criptopresidente e assim por diante. Então, tem esse aspecto dos negócios que não pode ser desconsiderado, né? E eles têm a primeira viagem, né, do Trump no primeiro mandato foi para Israel e para a Arábia Saudita, no momento em que ele, então, digamos, ao se encontrar com Mohammed bin Salman, ele meio que consolidou a ascensão do Mohammed bin Salman ao trono, que ainda estava sob disputa com primos, parentes, etc., né? Mas essa geopolítica do petróleo, ela é
bastante complexa. A Arábia Saudita, em si, ela não tem desejo de inundar o mercado de petróleo, porque ela ainda vive de petróleo, né? Ela regula muito bem esse preço, gosta quando o preço está alto e tal, e usa politicamente, faz concessões de aumentar a produção quando tem coisas em troca. E o que ela teria em troca do Donald Trump neste momento para fazer uma concessão dessa magnitude? Eu não vejo, você vê? Não estou vendo. Essa é a pergunta, o que ele deve estar achando do que o Trump propõe? O Trump propõe para ele reduzir a renda e, ao mesmo tempo, que ele aumente o investimento dos Estados Unidos. Thaís, outro aspecto interessante do ponto de vista que a gente tem que prestar atenção, no que o Trump traz para os europeus, a participação dele no fórum hoje lá na Suíça coincide com... É raro a gente ver dos dois lados do Atlântico uma diferença de postura tão acentuada como hoje. Quer dizer, o mundo empresarial e financeiro nos Estados Unidos está vivendo uma espécie de euforia. A palavra é essa, euforia. E na Europa, uma depressão. Aí vem a Christine Lagarde, que é uma personagem fortíssima no mundo financeiro e econômico mundial, e diz o seguinte: de fato, os europeus estão sozinhos. Estão sozinhos, estão enfrentando a guerra da Ucrânia, preço de energia, inflação em alta. Os bancos centrais, tanto da Europa quanto da União, do Reino Unido, começando a ver espaço para uma redução maior da taxa de juros, mas ainda assim a Alemanha, a França crescendo menos. A Espanha ainda consegue crescer, mas a Alemanha, que é a maior economia, indo para trás e com força, perdendo produtividade e assim, perder a aliança comercial, política, internacional, sei lá, qualquer nome que queira dar, com os Estados Unidos, com essa agressividade com que o Trump está tratando a relação dos dois, pode ser a gota d'água final, assim, para um fôlego que a Europa, mesmo enfrentando todos os problemas que a sustentabilidade da moeda impôs a eles, depois das crises todas, o endividamento maior, ainda enfrentar esse tsunami do Trump pode ser uma gota d'água para a força da moeda. Tem um ponto que o Trump e o Lula vão ficar muito próximos, Daniel. O Trump hoje exigiu que os bancos centrais baixem os juros. Aí estão falando a mesma língua, né? Mas, William, você veja, o governo brasileiro aqui, na prática, odeia o Trump, né? Assim, todo o discurso de posse, os primeiros movimentos eram objeto de piadinha, de deboche nos gabinetes do governo. Então, olha o que ele falou do Canal do Panamá, vai invadir o Canal do Panamá, acha que a Espanha faz parte dos BRICS, o gesto de Elon Musk, né? Agora, no fundo, para além do deboche, existe uma preocupação, existe uma esperança de se trabalhar com um mínimo de pragmatismo com os Estados Unidos, de manter uma relação sóbria, sem provocações, pragmática, mas existe também preocupação. Por exemplo, com pressões dos Estados Unidos para baixar para zero a tarifa do etanol, algo que já aconteceu no governo Trump lá atrás. Tarifas extras sobre aço, alumínio, por exemplo, é algo que sempre preocupa o governo brasileiro. Agora, existem também identificações de potenciais oportunidades. Podem surgir, podem não surgir, mas o único representante brasileiro em Davos, por exemplo, que é o ministro de Minas e Energia, foi vender para os investidores bilionários que estão lá a ideia de que, olha, tem um plano ali de Donald Trump para desenvolver data centers nos Estados Unidos, mas é tudo à base de energia fóssil. É tudo com base em shale gas, que agora é a política do drill, baby drill. Então, aqui no Brasil, a gente está com uma matriz elétrica absolutamente renovável, mais de 85% de energia de fontes limpas e a oportunidade da sua empresa de ter uma pegada ambiental muito menor para data center, por exemplo. Então, o governo brasileiro também identifica algumas oportunidades no meio de um ambiente mais caótico e imprevisível. Quão realistas elas são? O Brasil não vai exportar energia renovável para os Estados Unidos. Isso não vai acontecer, não tem como. Não tem nem a infraestrutura para isso, não tem as condições, os canais para isso. E os Estados Unidos, o Trump pretende realmente suprir esse déficit de energia, de demanda de energia que vai surgir com a inteligência artificial, suprir com
combustíveis fósseis, né, no offshore. Carvão, o que ele disse hoje, que não tem coisa melhor para fazer isso do que carvão. E isso atende até mesmo o Elon Musk, porque a Tesla, né, os carros elétricos, eles demandam também energia elétrica, que os Estados Unidos, nesse caso, não consideram que seja, que supriria com eólica e solar, embora o Musk tenha uma empresa de energia solar, né? Mas o que eles acham é que essa energia fóssil é que tem condições de forma confiável, estável, né, de suprir essa alta demanda que vai surgir. Outra coisa que ele reiterou lá, não é particularmente uma novidade em relação ao que a gente ouviu durante a campanha e no discurso de posse nos primeiros decretos executivos dele. É a grande ênfase que ele coloca em desregulação. Ele apresenta isso ao mundo financeiro e econômico mundial como grande vantagem americana, ao mesmo tempo que ele reitera novamente todas as propostas protecionistas. Como é que vai funcionar? Ele está atraindo o capital para rodar dentro da economia americana, sem barreira, porque a desregulamentação faz isso. Ela abre avenidas para o capital transitar sem obstáculo e sem acompanhamento. E o que ele está dizendo é o seguinte: a porta de entrada está aberta, a de saída não vai estar. Se você quiser vir para cá, produzir aqui, ganhar dinheiro aqui, você não vai pagar imposto, você não vai enfrentar regulação. Agora, se você quiser produzir fora e aí vender para os Estados Unidos ou fazer negócio nos Estados Unidos, aí você vai ter que pagar o ticket de entrada. Então, ele faz uma mistura interessante em que ele diz, olha, o capital aqui vai correr solto, você pode fazer o que você quiser, que não vai ter regulação, a criptomoeda que não tem lastro, que não tem regulação, que os bancos centrais estão se debatendo para entender como é que vão lidar com isso, que tem limitação, a criptomoeda tem limitação, mas o capital vai andar solto, desde que seja dentro da economia americana. E, William, vou te falar, ninguém sabe como isso vai funcionar. Como é que essa fórmula vai funcionar, em que o capital é livre desde que circule apenas para fazer negócio nos Estados Unidos. O Daniel está pedindo a palavra. William, hoje, vendo o Trump em Davos, eu me lembrei muito da edição do Fórum Econômico Mundial de 2017, 8 anos atrás, quando o Trump estava chegando ao poder pela primeira vez, e foi uma raríssima aparição de Xi Jinping também nos Alpes Suíços. Acho que foi a última. Eu estava lá em Davos nesse momento e me lembro de um discurso que foi muito marcante ali para todo mundo que assistia ao fórum, porque Xi Jinping se colocou como guardião do livre comércio, até disse uma frase muito simbólica que era a seguinte, você pode se trancar num quarto escuro para escapar da chuva e da ventania, mas dentro do quarto escuro você também fica sem luz e sem ar, como que alertando, olha, o isolacionismo também te tira muitas coisas boas do ambiente global e do comércio livre. Quando Donald Trump fez o discurso contrário, mais ou menos na linha do que ele fez hoje. 8 anos depois, o que você vê é uma China muito mais forte, os Estados Unidos mais retraídos no comércio internacional, né? A China, 90% do comércio Rússia-China, por exemplo, já é feito sem o uso do dólar. O Brasil, que no começo do século exportava $1 bilhão para a China um ano todo, hoje exporta $1 bilhão para a China a cada 50 horas. Então, em que medida essa postura de Donald Trump não vai acabar só acentuando ali uma mudança na relação de forças entre China e Estados Unidos, o Ocidente e, digamos, os que se opõem ao Ocidente ampliado? Bom, essa é uma boa pergunta. Há uma outra que ficou no ar hoje, Lorival, em função do que ele diz aos europeus, mas que a gente percebe imediatamente que tipo de impacto terá no Brasil. Ele diz, por exemplo, que ele tem severas críticas à União Europeia pela forma como esse conjunto de países trata as big techs americanas. Há várias questões lá em disputa. Uma delas é uma questão simplesmente tributária. A outra é, de fato, de regulação. O Trump vê as duas coisas sob uma única perspectiva: forma de taxação intolerável. Se a gente considera que o debate brasileiro está indo em boa medida para a regulação e alguma forma de controle das big techs, isso é uma ameaça ao Brasil também.
O Brasil tem empresas instaladas nos Estados Unidos, né? O Brasil exporta também produtos de alto valor agregado para os Estados Unidos, diferentemente do que faz para a China, que são produtos de baixo valor agregado, são commodities. Então, para o Brasil, essa é uma ameaça real e complexa, né? Retaliações desse tipo. O Trump certamente está mirando, quando fala da questão tributária, está mirando a Europa. Foi aquela iniciativa da OCDE que foi lançada no G20 aqui no Brasil e festejada pelo presidente Lula, né, de taxar aqueles... Essa é uma terceira questão ainda, você tem razão. O mínimo de 15%. E que está bem dentro da estratégia do Trump. O Brasil acabou de adotar. Em relação à inteligência artificial, porque aqueles países, aquelas empresas cujos países de origem não taxam 15% pelo menos, né, nos países de origem, serão então sobretaxadas por esses países. E isso foi celebrado como uma coisa de justiça tributária, etc. e tal. E o Trump se insurge contra isso agora e está se armando para juntar na estratégia tributação com taxação, né? Ou seja, tributação com tarifas, né? Tarifas de importação. E isso pode prejudicar bastante o Brasil, né? Então, o Brasil agora acho que teria que, não vai ter, obviamente, porque acho que o governo brasileiro não enxerga isso, mas teria de ter assim, muito cuidado e um diálogo estreito e uma negociação com o Brasil, com os Estados Unidos, para fazer o governo Trump ver vantagens, né, em não adotar essas retaliações contra o Brasil, porque essa seria a única forma de escapar disso. E é possível, porque o Trump tem esse perfil transacional. Mas eu não vejo nenhum movimento do Brasil no sentido de se preparar para o debate. As coisas estão indo muito rápidas. Então, e algumas delas são irreversíveis. nós estamos praticamente sem diálogo.